Queridos, uma boa noite a todos. Algumas... Tá aí no som? Tá bom? Tá? Já tá ouvindo? Tá, eu acho que tá. Não está? Embaixo. Se o pessoal está lá embaixo, pode subir. Tá. Foi? Não. Será que o pessoal encostado no quadro ouve bem? Você não ouvindo bem. Ele não está ligado? Eu nunca mais consegue. Ligou, eu acho que ligou. Ouviu o som, ligou. Nunca mais ouviu isso aqui, fica quieto. Queridos, a primeira consideração é de que vocês viram a minha aflição chamando aqui o Gilberto para colocar o microfone daquele lapela, assim, não sei o nome, mas colocar um microfone qualquer que eu não tenho que segurar, porque se eu tivesse que fazer a palestra segurando o microfone, vocês não iam ouvir uma palestra, eu iam me ouvir cantando. Se eu seguro o microfone, tem que cantar, não consigo fazer palestra. Então seria um desastre. A primeira consideração antes da palestra. A segunda consideração é de que cresci no Espiritismo ouvindo o conceito de que não existem milagres. E eu estou aqui hoje para desmentir isso. Existem milagres. E hoje o fato de eu ter chegado aqui na hora é um milagre, é um fato. E como dizia o codificador, contra fato não há contestação. Desde a descida da serra, eu encontrei um engarrafamento que nunca tinha visto. Às 7h30 liguei para o Gilberto, e certamente o celular desligado em função da reunião. Assim, hoje eu não vou chegar. E ao chegar, tirei a terceira conclusão, de que Jacarepaguá é muito perto de Niterói. É muito perto. Porque se eu estava àquela distância, e nesses últimos 20, 15 minutos eu consegui chegar de lá, aqui, é muito perto. Eu estava muito longe daqui. E aí eu fui, deve ter sido um fenômeno de transporte. Transportar o médium, o carro, tudo, para que a gente pudesse estar aqui. Tá? Felizes de verdade por estar falando nessa casa querida, nessa casa cara ao nosso coração. E possivelmente daqui a algum tempo, quem sabe, eu vou fazer uma palestra sobre o dia 14 de agosto de 2008, indo para o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Porque hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do meu carnaval, deste último carnaval, o carnaval meu de 2008. O carnaval que, excepcionalmente, ao contrário dos outros anos, eu não viajei. Fiquei em Niterói, por questões de trabalho, compromissos profissionais, e mantive em Niterói. Foi um carnaval, se vocês não lembram, um carnaval chuvoso, um carnaval frio para os padrões de fevereiro no Rio de Janeiro. Portanto, foi um carnaval extremamente desmotivado. As pessoas que não estavam embriagadas ou dopadas tiveram dificuldade de se animar nesta festa em função do frio, em função da chuva. Em Niterói, mais exatamente, nós temos lá um bairro chamado bairro do Pé Pequeno. Ali os moradores desse bairro organizam uma festinha, uma brincadeira de carnaval. Isso para contemplar as pessoas idosas, mulheres, crianças e alguns pais de família que não podem, não conseguem sair e ir para muito longe do bairro.
Então ali eles organizam aquela brincadeira ali para que o carnaval não passe despercebido. Para tanto, organizam fantasias, contratam um trio elétrico que vem encomendado trocar músicas animadas, músicas fortes, intensas de carnaval. Algumas pessoas se fantasiam e acreditei. Animam, brincam em função do som potente e intenso do trio elétrico. Esse trajeto que nós fazemos da nossa casa a casa da nossa irmã nos obrigava a passar várias vezes por esse aglomerado, por essa escola, onde teriam essas pessoas supostamente animadas. E foi um quadro muito interessante, porque eu passava para lá, passava para cá, e vi que havia um número reduzido de pessoas, comparativamente aos outros anos. Havia um grupo pequeno ali em frente à escola, alguns mais animados, extremamente animados, procuravam, fantasiados que estavam, se divertir. Mas eu pude e posso me lembrar, pude observar e posso me lembrar de que havia quase que um esforço inaudito, um esforço enorme da mídia para aqueles fantasiados se alegrarem, porque caiu uma chuva fina, muitas pessoas certamente não foram, e é muito difícil a pessoa se alegrar dessa maneira carnavalesca no meio de tão pouca gente. Mesmo aqueles que foram, ainda que animados, fez-me lembrar aquela animação que nós temos quando a gente às vezes não tem muita experiência de ir a baile. Nós não vamos a baile, então, tímidos, chegamos no salão e ali a gente fica encostado na parede, batendo com o pé, lentamente, olhando. Daqui a pouco a gente começa a mexer o tronco. Há aqueles que se animam e dentro de poucos instantes estão lá no meio da sala. Há aqueles outros que ficam a noite inteira, o pé e o tronco, não saem dali. O carnaval do pé pequeno foi desse tipo, o pé e o tronco. Ninguém se animava a ir para o centro do salão, falar, brincar, rir, correr, porque a condição exterior não se coadunava com a disposição interior. Embora houvesse o trio elétrico, embora houvesse um número maior de pessoas, embora pequeno em relação ao outro ano, algumas pessoas fantasiadas, e embora fosse carnaval, época de festa, festa de mongo, certamente... não vai dar? Não foi? Não. A questão é que nós tínhamos a constatação de que, embora a condição externa do carnaval, interiormente, aquelas pessoas não conseguiam aquele grau de animação, não conseguiam se animar, porque havia esse distanciamento do trio, da chuva, da pouca gente, e podemos constatar tudo isso. Vimos exatamente esse carnaval, essa dissociação entre a proposta da época, da festa, o trio elétrico, a fantasia e aquela desmotivação interna também
conduzida por essas condições externas. Pronto. E aí, nesse mesmo carnaval, como ficamos em Niterói, nós fomos chamados para fazer uma prece no sepultamento de uma companheira nossa que esteve conosco na casa de Aureliano durante muitos anos. Durante mais de 50 anos, essa companheira, Celeste Almeida, por que não dizer o nome, ela esteve conosco trabalhando como médium recetista, colaboradora da nossa casa. A Celeste teve nessa atual encarnação uma aprovação acerba, uma aprovação extremamente cruciante. Ela foi mãe de 7 filhos. Dos 7, 6 moços e uma menina. Pois vocês creiam de que os 6 meninos, todos os filhos homens da Celeste, todos eles vieram com uma deficiência mental grave. 6 crianças, 6 moços, que chegaram à idade dos seus 30 e tal, 40 e tal, alienados, retardados, dementes, à exceção dos filhos, a única moça que não tinha nenhuma anomalia. Tudo nos levando a crer que era uma deficiência genética própria ou que ligada ao sexo masculino. Essa foi a característica, foi a aprovação da Celeste, fazendo com que ela fizesse uma espécie de combinado, de acerto com a pai para morar dentro da pai, a fim de cuidar das crianças. Ela dava o seu trabalho, os seus prazos, a sua capacidade de realizar, e a instituição dava aos seus 6 meninos uma educação diferenciada, um atendimento diferenciado, como é a característica, a especialidade da pai. Pois bem, essa foi a trajetória dela. E nesse carnaval 2008, ela desencarnou, deixando essa folha de trabalho extraordinária. Quando chegamos na capela, no cemitério do Parque da Colina, percebemos que o rapaz, que justamente indicava onde ficariam os carros, era um dos filhos dela. Naquele jeito abobalhado, destrambelhado, percebia, intuía de que os carros que estavam chegando era para o sepultamento da mãe, e ele também abobalhado apontava com a mão: é lá, ó, é lá, ó, é lá, ó. E nós então paramos com o carro e fomos para a capela, e daí a poucos instantes ele entrou na capela. O ambiente era de muita serenidade e de muita emoção também. Um grupo vocal cantava músicas espíritas, algumas pessoas mais emocionadas, e nós vimos então aquele moço chegar, olhar o rosto das pessoas, e de alguma forma percebemos que caía dos olhos dele lágrimas. Caía dos olhos dele lágrimas, sem que, ao nosso ver, ele estivesse chorando. Embora estivesse aljofrando, embora estivesse vertendo lágrimas, não havia uma emoção de choro, de compulsão, que justificasse aquelas lágrimas. A prova disso, se é que podemos provar a emoção de alguém que não consegue se comunicar verdadeiramente, é de que quando ele tirava o olhar dos outros ou das pessoas que estavam chorando e olhava o teto, a janela, o chão, se distraía das pessoas que estavam chorando, rapidamente, de inopino, a lágrima parava, o choro parava, levando-nos a entender
que ele, ao olhar as pessoas, devia perceber que era para ele também ficar triste. Cabia a ele também chorar naquele momento difícil, naquele momento triste. Não exatamente por isso, mas porque ele observava que as pessoas por algum motivo estavam chorando. Eu imagino que ele deveria intuir, perceber, ainda que difusamente, que algo sério, muito triste, estava acontecendo na vida dele. Mas eu tenho motivos para desconfiar de que esse menino não era capaz de aquilatar, de avaliar exatamente o que estava acontecendo. A morte da sua mãe. Ele conseguia se afastar daquela emoção quando olhava um objeto, um canto, um chão. De modo que, embora estivesse a mãe ali na maca, sendo sepultada, o ambiente de tristeza, ele interiormente era incapaz de ajustar, de ressonar com o ambiente exterior. E aí, queridos, fizemos a junção desses dois quadros vistos nesse mesmo carnaval. De alguma forma, pensamos de que os dois elementos, lá no pé pequeno, o grupo preparado para o carnaval, havia música, fantasia e uma proposta de animação. Mas interiormente, o carnaval não estava presente. Lá em cima, no Parque da Colina, o ambiente exterior era de compulsão, era de constrangimento, era de tristeza, era de emoção. Mas também, interiormente, não se coadunava aquela condição externa com a condição interior. Nos dois quadros, embora diferentes entre si, houve essa linha que uniu a minha observação, uniu os dois quadros, ou seja, a dissociação entre a proposta exterior, entre a maneira como a pessoa deveria se comportar e a real motivação, aquilo que de fato ela estava sentindo portas adentro de si mesma. E aí nós nos recordamos de uma das patologias mais incríveis, mais medonhas que podem ocorrer na criatura humana, que é a patologia da psicopatia. Vocês sabem que o psicopata, ele apresenta entre vários sintomas e várias características, uma característica crucial, muito intrigante, muito interessante. O psicopata é alguém que é capaz de falar racionalmente a respeito do bem e do mal. Se for fazer com ele uma avaliação, se um juiz o interpelar, ele será capaz de fazer um discurso todo correto, ou como se diz por aí, politicamente correto, a respeito do que é o bem agir e o que é o mal agir. Ele falará isso e o seu discurso estará corretíssimo, sem une, senão, sem nada para parar. Entretanto, a característica curiosa do psicopata é que, embora racionalmente, embora intelectualmente ele consiga fazer a distinção do bem e do mal, do justo e do injusto, do ético e do não ético, do ponto de vista emocional, o psicopata é incapaz dos sentimentos de cumplicidade, remorso, pena, dó, fraternidade. Embora ele possa fazer um discurso extraordinário sobre
justiça. Embora ele possa falar com exatidão sobre amizade ou sobre remorso, ele em si, ele não consegue essencializar esse sentimento. Tanto que ele é capaz desses atos estúpidos, hediondos, medonhos, e virar as costas, sem um triste sentimento de arrependimento. Se as circunstâncias acontecerem favorecendo, ele faz novamente, sem nenhum peso de consciência, porque ele é desprovido do sentimento de remorso, ele é desprovido do sentimento de arrependimento, de justiça ou de bondade, embora conheça esses conceitos por definição. E aí, meus irmãos, nós vamos chegando ao assunto que nos interessa, o conhecimento, ou desconhecimento que nós temos a respeito de nós mesmos, das nossas emoções. Quando na questão de número 919, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ao nosso ver, faz a pergunta mais abrangente, mais profunda, ao meu ver, mais importante do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem a criatura de se melhorar nesta vida e resistir à tentação do mal? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à tentação do mal? Não é isso, queridos, que nós viemos fazer aqui? Como é que se conhece uma verdadeira espírita? Por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Qual o meio prático que tem o homem de se resistir à tentação do mal, melhorar na vida e resistir à tentação do mal? É a pergunta de Kardec. Então esperaríamos uma resposta volumosa, uma resposta intensa, uma resposta robusta das entidades. Qual que? Elas não se deram nem ao luxo, nem ao trabalho de elaborarem elas mesmas uma resposta. Elas foram pegar emprestada entre os sábios da Grécia Antiga. Ao invés de espíritos elaborarem uma resposta deles, eles acharam que Sócrates havia sido tão feliz nessa colocação que pegaram-na por empréstimo e respondem a Kardec: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, qual o meio prático mais eficaz que nós temos de nos melhorar nesta vida e resistir à tentação do mal? Conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento de nós, a capacidade de nos saber, de nos perceber, de nos ver, se constitui a chave mágica para o melhoramento da criatura. E isso se mostra, se evidencia, quando nós percebemos, quanto mais as pessoas são imaturas, quanto mais distanciadas elas estão de si mesmas, mais tendem elas a acusar os outros pelos seus infortúnios, pelas suas infelicidades. Ao contrário daquelas que, mais amadurecidas, arcam por si mesmas o quanto ou a quantidade de responsabilidade pelos seus infortúnios, porque ela está madura, ela se percebe, ela se vê. O tipo mais imaturo, ele tenta acusar, porque ele está distante de si, não conhece a si, então ele tende a exigir dos outros que as pessoas não podem dar e a acusar os outros por aquilo que ele mesmo causa a si próprio. Então, o conhecimento de si mesmo, essa capacidade de nos perceber, de nos sentir, é a grande chave, é o grande caminho para o conhecimento a respeito de nós mesmos e a melhora interior. E aqui eu trago mais uma ilustração, narrando-lhe uma experiência extraordinária, feita por um psicólogo
psicólogo Felipe Zappardo, na Universidade de Stanford. Ele propôs um jogo, uma experiência, nos grandes corredores, nos largos salões dos corredores de Stanford. Ele propôs a um grupo de alunos um jogo que se constituía exatamente em dividir aquele grupo de alunos em dois grupos. Um grupo a se constituir nos prisioneiros, nos condenados de um presídio, e o outro grupo como sendo os soldados, os guardas deste mesmo presídio. De modo que, de mentirinha, os alunos normais, jovens bem situados economicamente e intelectualmente, foram distribuídos, e um grupo assumindo a posição de soldados e o outro grupo assumindo a posição de elementos condenados, dos marginais. E o que se percebeu ali foi uma história extraordinária, curiosíssima. O que se percebeu ali foi que o grupo de policiais, eles exageraram tanto nos castigos, nas retaliações, junto ao chamado grupo de alunos condenados, no que se refere às revistas nus. Eles expunham os colegas plenamente nus no meio do salão, do corredor. Quando não, era tempo de inverno, levava os moços condenados lá para fora, para permanecerem durante meia hora ou uma hora sob a neve, a um frio de -8, -10 graus. Ou os colocava durante 12, 24, 36 horas num cubículo em que eles não podiam se levantar. E isso aconteceu simplesmente porque havia combinado de que um grupo era prisioneiro e outro grupo era soldado, era policial. Para lhes dar uma ideia, a experiência projetada para durar 15 dias teve de ser interrompida no 6º dia, sob pena de alguma criança, de algum aluno morrer, sob o golpe, sob a rigidez das penalidades. O mais interessante é de que essa brutalidade com que os colegas, a partir de uma proposta de jogo, começaram a tratar os seus colegas, foi uma brutalidade não compartilhada por todos. Em verdade, sim, houve o chamado grupo dos soldados bonzinhos, os policiais que não fizeram isto. Porém, embora bons, embora não praticando esses atos de brutalidade, por outro lado, eles foram incapazes de frear, de dizer ao grupo: não é assim, é demais, pá, isso é demais. Foram incapazes, se intimidaram, se acovardaram diante da virulência, da impetuosidade do chamado grupo dos maus. Isso coadunando com Kardec, quando nos diz que às vezes o bem não prospera porque o bem é tímido, o mal é agressivo. É como se esse mundo fosse o palco dele, e o bem, para que está, tem que se acovardar diante do mal. Foi isso que se viu nos corredores de Stanford, demonstrando que havia naqueles moços uma brutalidade latente que não se manifestara, ou que talvez não se manifestasse se não fosse a brincadeira. O mais interessante ainda é que se aquele grupo dos chamados prisioneiros mudassem agora a posição e viessem na condição de soldados, talvez, quiçá,
eles manifestassem a mesma brutalidade dos seus antigos algozes. Isso, queridos, inquieta-nos, porque dificilmente sabemos nós o que de fato, qual o peso específico que nós temos, do que somos capazes de realizar, do que somos capazes de fazer, qual é o nosso potencial de bondade, qual é o nosso potencial de maldade. Sim, o que de fato eu sou no campo das emoções. E se nós abstrairmos da questão pessoal do indivíduo e projetar para as nações, eu lhes digo que o que pensaríamos nós de um povo extremamente desenvolvido no campo da cultura, porque os maiores nomes da filosofia mundial nasceu nesse país. Um povo de uma produção artística formidável, porque também grandes nomes da composição erudita ou da chamada música clássica também têm a mesma nacionalidade. Isso vem mostrar que conhecimento e erudição e arte não consegue melhorar um povo. E o que mais desconcerta é de que esse povo também é detentor de um pendor, de uma vocação religiosa extraordinária. É um povo extremamente religioso. Isso mostra-nos de que cultura, arte, conhecimento e religião são incapazes de frear, às vezes, a brutalidade ou essa coisa feia que nós temos ainda dormente no nosso interior. Eu estou me referindo aqui à Alemanha nazista. Como é que meia dúzia de loucos, lunáticos, pode conduzir uma nação de milhões na ideia de supremacia de raça e, para sobrepor-se às demais, matou milhões e milhões de pessoas com a aquiescência, com a anuência do povo culto, erudito, sábio e religioso. Com isso, queridos, nós ficamos diante da proposta da psicopatia, porque às vezes a pessoa consegue fazer um discurso correto, uma fala escorreita a respeito do que é certo e do que é errado, mas não consegue essencializar em si mesmo esse conceito e agir certo ou agir errado em função da sua emoção. Ora, diante dessas poucas possibilidades do conhecimento, quer na natureza artística, quer no campo cultural, quer no campo religioso, eu lhes pergunto, quais seriam os mecanismos da vida? Quais seriam as outras propostas da vida para nos fazer melhores, para nos aformosear? Quais seriam as armas? Quais seriam os caminhos? Quais seriam os planos da vida? Vida com V maiúsculo, para melhorar o ser. Se percebemos que até mesmo no campo religioso, nós às vezes usamos de hipocrisias, de falsidades, de inadequações mentais em relação ao sentimento. Meus irmãos, meus queridos, a vida com V maiúsculo, ela não veio para brincar. A vida com V maiúsculo, ela é sábia demais, não veio dormir. Ela tem um projeto para nós. Ela nos quer melhores, bonitos, bons,
éticos, justos. E ela não poderia confiar essa missão a propostas que podem ser enganadas em propostas de falsidades e hipocrisias. Ela tem uma função, ela tem um objetivo, ela tem uma missão junto ao ser humano, que é melhorá-lo, aformoseá-lo, embelezá-lo e aproximá-lo de Deus. De modo que ela não poderia permitir ou ficar entregue a mecanismos que por si só se mostram ineficientes, ineficazes para atingir o seu objetivo. A vida com V maiúsculo, queridos, conquanto ela respeite o conteúdo religioso, que sempre ajuda quando a pessoa está madura o suficiente, quando internamente ela já está mais madura, ela casa-se com um conceito religioso mais maduro, e isso ajuda ela a levantar, isso ajuda ela a melhorar-se. Mas não pode ficar na dependência do conceito religioso, artístico, cultural. A vida com E maiúsculo só confiou essa tarefa a um processo. Embora respeite todas essas áreas do conhecimento e da sensibilização, a vida com V maiúsculo confiou essa tarefa quase que exclusivamente a ela mesma. Viver é a única forma de nos melhorar. Experienciar, viver intensamente as experiências que ela nos organiza, arma para nós, é a maneira mais eficaz, mais eficiente de crescer. Então, conquanto o conceito artístico, cultural, religioso nos ajude, só vivendo, queridos, só experimentando, só curtindo, é que nós conseguimos reduzir essa psicopatia característica nossa e nos ajustando ao pensamento e à emoção. Só quando a pessoa ela vive, só quando ela experiencia, é que ela consegue unificar conceito e emoção, conceito e vida. Por isso mesmo ela tem de viver. A vida não vai confiar em posturas de texto, em palavrório, em afirmações. Ela vai exigir que a pessoa viva e aprenda na experiência para crescer. Se ela dispõe de um conceito ético religioso que ordena, que explica, que equaciona, melhor. Mas se ela não tem, nem por isso a pessoa deixa de crescer, porque a vida, ela é eficiente, ela toma para si essa função. Eu me dou conta, queridos, que eu visito o Eurípides Barçanufo há mais de 20 anos, talvez 22, 23 anos, mais ou menos, que nós fazemos palestra aqui. Hoje estamos com uns 46. Naquela época tínhamos 22, 23. Daqui, aquela época, eu fazia afirmações tão categóricas. Eu defendia conceitos com tanto ardor, tão crente, tão convencido, que hoje, 23, 24 anos depois, eu pergunto a mim mesmo: quem era você? Com que autoridade você falava aquelas coisas? É bem verdade que eu me acercava de obras idôneas. É bem verdade que eu procurava conceitos e experiências para passar para vocês. Mas hoje sim, eu consigo melhor acomodar,
Percebo que alguns conceitos caíram de velhos, morreram e outros vieram. Hoje eu consigo ajustar melhor mente e coração, conceito e experiência. Hoje eu consigo fazer adequações que não fazia naquela época. De modo, meus irmãos, que é só vivendo as experiências as mais diversas que a vida nos traz é que nós haveremos de nos melhorar. Por isso é que se torna totalmente oco e estéril aquelas colocações da pessoa: ah, mas fulano já é espírita, já melhorou, então por que a pessoa vai passar por aquela aprovação? A vida não quer saber disso. A vida quer saber do grau de maturidade, de sensibilização da pessoa. E por isso mesmo, ela nos colocará diante de experiências estranhas, experiências que nós não entendemos racionalmente, mas que têm a sua razão de ser. Como vocês sabem, nós trabalhamos agora atualmente numa clínica de oncologia, portanto especializado no tratamento de pacientes portadores de câncer. Câncer dos diversos tipos, dos diversas topografias, dos diversos órgãos. Uma noite dessa, por volta das 7h30 da noite, eu telefonei para uma paciente nossa, dizendo a ela que o medicamento que ela estava esperando eu havia conseguido, que estava à disposição dela na clínica no dia seguinte, que ela podia ir lá buscar o medicamento. E eu ouvi então do outro lado da linha alguém completamente descrente e desesperada, mas ao mesmo tempo muito culta, muito inteligente, sem afetação de voz, sem exaltação, argumentar nesses termos: para que, né, Eduardo? Para que esse medicamento? Isso não vai dar em nada mesmo. Eu fico pensando, por que eu continuo com isso? Isso não vai dar em nada mesmo. Para que, não é mesmo? E eu tentava dizer a ela que absolutamente, enquanto existe um protocolo, enquanto existe uma proposta do médico, há sempre esperança, porque o organismo reage, não há matemática nisto. Então a pessoa pode estar no fundo do poço e voltar. Tentava falar assim. Mas era uma mulher muito culta, muito bem economicamente situada, e dizia: mas isso não é meu, Eduardo. Isso não me pertence, esse câncer. Eu não me vejo com essa doença. Eu fui uma mulher bonita, uma mulher inteligente, viajei pelos cantos mais diversos do mundo, pratiquei os chamados esportes radicais, sou mãe de 2 ginastas, 2 atletas brasileiros, nomes conhecidos no Brasil e no exterior. E com eles eu viajei para os cantos mais estranhos do planeta para fazer esportes radicais. Eu chegava numa festa e ouvia de todos dizer: ah, você que estava faltando, agora a festa começa, porque você não podia faltar. Não fazia falta nos ambientes. E agora essa doença, isso não é meu, eu não me vejo assim. E eu tentava, sem fazer uma pregação religiosa, dizer a ela que, quem sabe, fulana, quem sabe esse seu momento não é uma oportunidade de você ter uma outra experiência, uma outra oportunidade de vivenciar outro instante, outras experiências. E ela argumentava com um raciocínio rápido, dizendo: mas é exatamente isso que eu não quero. É exatamente essa experiência da coitadinha, da doente, do baixo astral, que não cabe em mim. Eu vou te dizer uma coisa, Eduardo: a fase terminal eu não chego. É, porque eu tenho uma arma em casa. Eu tenho uma arma. Imagine falando isso para mim, espírita, e eu sem poder argumentar em base de doutrina. Eu tenho uma arma em casa. Mas eu pensando que meus filhos são muito famosos, o noticiário viria e eu os deixaria numa situação difícil.
Mas eu também dirijo, eu tenho carro. Eu posso simular um acidente. A fase terminal eu não chego. Queridos, se a vida acha que só a pessoa vivenciando essas experiências duras, frente às quais ela não pode ter hipocrisia, ela não pode mentir, ela não pode enganar, se a vida nos coloca diante dessas experiências para nos aproximar mais de nós mesmos, como é que nós podemos fugir? Como é que ela vai cumprir a missão dela de nos aperfeiçoar? Como é que ela vai nos melhorar? Como é que ela vai nos embelezar? Se diante dos planos, ou que contrariam os nossos planos, diante das experiências que nós não gostamos porque nos contrariam, nós desistimos. Ou essa brincadeira eu não quero. Não, assim eu não quero. Esse jogo eu não vou fazer. Não é assim. A vida sonda-nos internamente. Ela sabe qual a experiência que nós devemos passar, para que aos poucos, paulatinamente, a gente possa ajustar emoção e pensamento, mente e coração. Ela vai costurando assim, dando momentos de sossego e paz, de alegria e refazimento, mas ao mesmo tempo coloca experiências duras, experiências que nós, se pudéssemos, diríamos: não, isso não me pertence, eu não quero isso. Como diz um amigo meu: para o mundo que eu quero descer. Eu não quero continuar no ônibus, eu não quero continuar na vida. Mas não é isso. A vida acha que é assim que nós vamos chegar. De modo, irmãos, que essa é a proposta da doutrina. Dizia já Friedrich Nietzsche: aquele que sabe o porquê aguenta quase todo o como. Se nós sabemos o porquê, se nós temos uma noção de vida após a morte, mais belos, mais folgados, mais aformoseados, talvez havemos de passar aqui experiências que contrariam momentaneamente os nossos planos de felicidade plena. Porque essas experiências, conquanto agradáveis, razoáveis, gratificantes, prazerosas, elas não têm a mesma eficiência, elas não têm a mesma eficácia de nos amadurecer e nos tornar mais humanos como as experiências dolorosas. Isso por quê? Porque simplesmente a dor, diferentemente das experiências prazerosas, a dor, ela mina a nossa suposta superioridade. Às vezes, numa troca afetiva, a pessoa ainda se dá o luxo de dar as cartas. Na relação, é ela quem manda. Ele ou ela faz o que eu quiser. Quando não, através de artimanhas e subterfúgios, a pessoa conduz a outra aonde ela bem quer, fazendo jogos, artimanhas e trapaças mentais e emocionais, numa proposta de condução, de dono, de mando, de autossuficiência, porque ela manda, ela faz. A dor, queridos, é exatamente o único processo que vem a nós. E embora nós digamos, não quero, ela quer. E o querer dela é maior do que o nosso. Diz o evangelista Lucas que Lúcifer, que estava no plano de Deus, vizinho de Deus, no plano mais alto dos céus, por soberba, por orgulho, saiu dos céus
e aprofundou-se nos infernos, o soberbo. E a dor, meus irmãos, é exatamente esse mecanismo divino que está conosco a despeito do nosso não querer. Portanto, ela mina a nossa pretensa superioridade. Ela dilapida essa nossa pretensa autossuficiência. Ela então nos aproxima mais de nós mesmos, nos tornando mais sensíveis, cordatos, amorosos, e é isso que a vida deseja de nós. Dizem que o Chico passava por uma experiência muito difícil. Era um momento daqueles que nós não temos nem condições de avaliar quais terão sido esses momentos em que ele não encontrou em si mesmo condição de suportar o peso, porque sofrer como sofreu. O que nós sabemos dele, se existiram experiências, momentos em que ele foi massacrado de tal forma que teve de recorrer a Maria Santíssima, deve ter sido um momento incrível, medonho na vida do nosso Chico. Mas segundo que nos narram seus amigos, ele viveu esse momento. Era um momento dificílimo, que, repito, ele não encontrava em si recursos para resolver ou para se acomodar, para se tranquilizar. E sabendo que Emmanuel não era muito tido às consolações, pediu que o seu guia interviesse junto a Maria Santíssima, mãe de Jesus, narrasse para ela o sofrimento dele e ouvisse dos lábios daquela mulher santa a orientação para aquele momento extremamente difícil. 3 dias Emmanuel esteve distante da clarividência do Chico. Durante 3 dias o médium Uberaba permaneceu só ele, enquanto Emmanuel se incumbia do pedido humilde do seu tutelado sofredor. 3 dias depois, Emmanuel aparece à evidência do Chico, e esse pressuroso, nervoso, expectante diz: então, Emmanuel, a sua ausência é porque você foi a Maria? Sim, Chico, você me pediu e eu fui a Maria. E você teve a oportunidade então de contar a ela tudo o que eu estou passando, nos mínimos detalhes, Chico. Talvez você não conseguisse ser tão preciso. Falei-lhe tudo. E aí? O que a mãe de Jesus teve para me dizer? Depois de me ouvir, Chico, pensou, orou e mandou que eu dissesse o seguinte: diga a ele que isso também passa. O amigo que me contou, o Leles, da cidade de São José do Rio Preto, contou-me essa experiência, ouviu do próprio Chico, porque quando foi visitá-lo, viu que essa frase, isso também passa, o Chico achou tão interessante, queridos, achou como se fosse uma grande novidade, que escreveu num quadrinho, colocou a moldura, colocou sobre a sua mesinha de cabeceira para não esquecer. Isso também passa. O Ledes, nosso amigo, achou tão interessante a frase e disse: Chico, eu vou copiar a sua ideia. Eu vou escrever também esse quadro maior. Espírito é fogo, né? Eu vou escrever maior ainda, eu vou botar na porta do meu quarto. Quando eu fechar a porta, ao dormir, ao levantar, eu vou ver essa frase. Isso também passa. O Chico estava doente, estava muito alquebrado, mas ainda reuniu forças e teve condições de acrescentar isso ao nosso amigo. Meu Deus, é sim,
Mas o Emmanuel, quando lhe trouxe essa recomendação, ele acrescentou ao dizer de Maria que isso tanto serve para as coisas ruins quanto para as coisas boas. Tudo passa, queridos. Tudo passa. O que fica? O que permanece? Nós. Lindamente nós. Mais bonitos, melhores, aformoseados, com a capacidade de olhar para trás e corarmos de vergonha pelo que éramos em relação ao que já podemos ser hoje. E o que fez, o que nos bastou fazer? Viver. Viver experiências. Viver a vida na sua proposta, no seu dinamismo, no seu encantamento, no seu plano divino que tem para todos nós. Depois das alegrias e das tristezas, depois das experiências boas e más, no fundo de tudo, mistura tudo, sobra quem? O ser humano. Sobra a alma imortal, mais linda, mais aperfeiçoada, mais encantadora. Por isso eu lhes digo que eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá meu corpo e pouco importa. Que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Eu nunca serei pó porque sou alma. A carne é roupa. Indumentária, penso que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério. Quantas estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo dessa soturna Deus destroço chamada morte, vã-se fluindo de ossos, a alma não a recebe no batismo. Eu nunca serei pó porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne de uma vez me encontrar despida. Muita paz.